Então, pessoal, semana passada a gente estava dando uma olhada sobre probabilidade, né? Nós estamos no assunto sobre genética e o estudo da probabilidade é extremamente importante para que a gente venha entender os conceitos de genética, tá? E aí eu vou recapitular com vocês rapidamente o que a gente estava vendo semana passada. Então a gente viu um pouco sobre probabilidade, como se calcula a probabilidade, né? Que nada mais é do que o número de eventos que eu desejo dividido pelo espaço amostral, né? Então, eu desejo determinado evento e a quantidade de eventos possíveis fica no denominador da minha probabilidade. Tá? Então, eu tenho no meu numerador o número de eventos que se deseja dividido pelo número de eventos possíveis. Aí a gente viu vários tipos de probabilidade, né? A probabilidade do ou a probabilidade de eventos quando eles são mutuamente exclusivos, né? A probabilidade do e, né? Quando são eventos que podem acontecer junto, né? Só que eles são independentes, né? E a gente viu alguns tipos de probabilidades com ordem, né? Com ordem e sem ordem. Né? Quando a gente tem probabilidade sem ordem, a gente tem eventos que podem acontecer juntos, mas que são mutuamente exclusivos também. Tá? Então aí a gente tem a regrinha do i junto com a regrinha do ou. E aí eu gostaria que alguém lesse esse texto aqui. Alguém poderia? Eu leio. Certo, Eduardo. Ele nem Bom, imaginava. Mendel absolutamente não tinha levado em consideração em sua época, nem poderia imaginar onde seus estudos iniciais nos levariam 140 anos depois. Mapeamentos genéticos, ovelha Dolly, primeiro mamífero produzido por clonagem a partir de uma célula adulta, transgênicos, projeto Genoma Humano, este iniciado em 1990, com o objetivo de decifrar a sequência dos genes da espécie humana. Surpreendeu o mundo em abril de 2000 ao anunciar o primeiro sequenciamento genético de um ser humano. Como estará a aplicação desses conhecimentos no ano 2050? Será que os bebês serão projetados antes da concepção? tu lê, Eduardo, essa pergunta? Essa terceira pergunta, Tá. por favor. Será que o perfil para se candidatar-se a uma atividade profissional passará pela qualificação de seu DNA? Essa aqui agora. Será que doenças como câncer, AIDS e etc. apenas farão parte da história do século XX? E tudo começou em 1865 com ervilhas, né? Então, todos esses Com ervilhas? questionamentos, exatamente, que foi o experimento que Mendel ele realizou, né? Ele realizou com ervilhas, né? E a partir de então a genética ela começou a se desenvolver, tá? E é o que a gente vê hoje, a gente vê muito avanço da genética no na sociedade, né? No nosso planeta. Então aí vamos compreender a probabilidade relacionada à primeira lei de Mendel, tá? O que diz a primeira lei de Mendel? Nada mais é do que a segregação dos fatores, né, no momento da reprodução, tá? Então, lá na meiose, na formação dos gametas, a gente tem a segregação dos fatores de Mendel, que a gente sabe que são genes, que são cromossomos, tá? E aí, quais as probabilidades dos genótipos e dos fenótipos acontecerem em uma população? O que é o genótipo, gente?
Alguém saberia me dizer o que é o genótipo de um indivíduo? Genótipo. Isso. Não sei não, professor. Genótipo, gente, nada mais é do que o conjunto de DNA ou de genes que aquele indivíduo possui. Ou seja, eu poderia dizer que os genótipos são os diferentes tipos de alelos, tá? Então, o meu genótipo é a característica molecular genética do meu indivíduo, tá? É o gene, é o meu DNA, são os alelos que aquele indivíduo possui para determinada característica, tá certo? E o fenótipo, gente, o que que seria? Esse é assunto de aulas passadas. O fenótipo seria o quê? Pode falar. Pode falar, calma. Não? E o fenótipo também tem alguma coisa a ver com gene, né? Sim. Fenótipo tem alguma coisa a ver com gene. O meu fenótipo nada mais é do que a característica física. O senhor tá vendo no chat? Tô olhando o chat. Vou responder, inclusive, Kailane. Né? Kailane disse que perguntou, né, quando a gente consegue detectar um genótipo. É o assunto da aula de hoje, Kailane. A gente consegue identificar o genótipo a partir de testes de cruzamento, tá? Então aí a gente vai ver isso daqui a pouco. Então aí, pessoal, o genótipo são os alelos, né, que aquela característica apresenta, né? Ou seja, genótipo é a característica molecular do meu indivíduo, tá? Já o fenótipo é a característica física. Por quê, gente? O meu genótipo ele determina o meu fenótipo pela interação com o ambiente, tá? Então, o meu DNA, os meus genes, em interação com o ambiente que circunda a célula, que circunda o núcleo, interação com o ambiente físico, por exemplo, a temperatura, produtos químicos, ele vai gerar um determinado fenótipo, tá? Ele vai gerar uma característica física do indivíduo, tá? E aí, o que, que tem a ver a probabilidade com tudo isso? Né? Eu tenho uma linhagem pura, duas linhagens puras, né? Eu tenho uma linhagem de ervilha lisa, ou digamos assim, ervilha clara, de coloração clara, e eu tenho uma linhagem pura de ervilha escura. E aí, o que que é linhagem pura? Alguém poderia me dizer o que que é linhagem pura? Alguém poderia dizer? Linhagem pura, o que que é? Quando é igual, professor? Isso, Quando não tem os negócios diferentes. isso é. Quando não é igual, o que que não é, o que que é igual? Na verdade, quando é igual, o que que é esse igual? É o alelo. Ou digamos assim, os genes, os mesmos genes nos cromossomos homólogos.
tá? Então, quando eu tenho o mesmo alelo, o que que é o alelo? São genes que, caracterizam uma, uma determinada característica no indivíduo. Por exemplo, o olho azul é uma característica recessiva, né? Então, para que você tenha o olho azul, é necessário que os seus dois genes nos dois cromossomos homólogos sejam iguais, tá? E aí é uma característica recessiva porque o olho castanho é dominante. Então, se o alelo, ou seja, aquele gene no cromossomo homólogo for da coloração castanha, ela vai determinar a coloração castanha, mesmo que aquele outro alelo, o recessivo, ele esteja presente. Tá? É um pouco complicado explicar assim, falando, mas quando a gente vai para a representação mais gráfica, mais colocando uma imagem para vocês entenderem, fica melhor. Daqui a pouco a gente faz isso. Então aí, gente, uma linhagem pura é que tem alelos iguais. Por exemplo, esse alelo dominante, que é Rzão, Rzão, né, um R maiúsculo, e o alelo recessivo, que é esse Rzinho, Rzinho. E o que, que significa dominante e recessivo? Dominante, que aparece em heterozigose. Recessivo, que fica escondido em heterozigose. Tá? O que, que é heterozigose? É esse indivíduo aqui, ó, que apresenta dois alelos. Um alelo dominante e um alelo recessivo. Dois alelos diferentes, gente. Então, heterozigose é aquele indivíduo que apresenta uma mistura das linhagens puras, tá? Então, aí, no cruzamento das linhagens puras, eu tenho que 100% da minha F1 ela será heterozigótica. 100% da minha F1 ela será heterozigótica. Eu posso tentar achar homozigotos na minha F1, posso tentar achar homozigotos, mas eu não vou encontrar homozigotos. Tá? Eu sempre vou encontrar indivíduos heterozigóticos na minha F1 quando eu tenho a minha linhagem parental, uma linhagem pura. E aí eu apresento aqui para vocês o quadrado de Punnett, que é um quadrado que nos ajuda a compreender bem essa segregação dos fatores mendelianos que a gente sabe que são genes. Né? Então, o quadrado de Punnett, ele pega cada um dos fatores e coloca em um quadradinho, tá? Enquanto a outra linhagem pura é colocada em outro quadradinho aqui, ó. Então eu coloco no quadradinho, na primeira coluna, a primeira linhagem e no quadradinho aqui da primeira linha, a segunda linhagem, tá? E aí eu consigo calcular, eu consigo identificar os diferentes genótipos que o indivíduo pode ter. Tá? Então, calcular as probabilidades desses genótipos. Vamos agora fazer um quadrado de Punnett. Tá? Vamos agora fazer um quadrado de Punnett com a linhagem pura Rzão, Rzão. Tá? Então, eu pego essa linhagem pura, e eu vou cruzar com ela mesmo. Imagine um indivíduo hermafrodita, gente. Imagine um indivíduo hermafrodita, que é um indivíduo que tem dois sexos no mesmo organismo. Tá? Então, aí, imagine que ele cruza-se consigo mesmo.
Tá? Por exemplo, uma planta que é hermafrodita, ela tem o estame e tem o grão de pólen lá e ela tem o ovário também, tá? Então aí o grão de pólen foi e teve contato com o pistilo, né? E aí essa planta ela vai desenvolver um novo indivíduo. Esse indivíduo, por exemplo, o grão de pólen, ele tem esses alelos aqui, R e R. E o ovário tem esse aqui, R também. Como é que eu faço isso daqui no quadrado de Punnett? Eu vou pegar isso aqui e vou colocar na primeira linha, ou melhor, na primeira coluna. R e R. Aí agora eu vou colocar esse aqui na primeira linha. R e R. E agora eu só faço criar o quadrado de Punnett. Pronto. O que isso aqui significa? Significa que cada gameta vai ter um desse. Gameta 1, gameta 2, aí gameta 3, gameta 4. Só que esse gameta 3 e esse gameta 4 é do indivíduo feminino. E esse gameta 1 e gameta 2 é do indivíduo masculino. Tá? E aí eu somente vou cruzar. Eu vou pegar esse aqui com esse aqui e eu coloco aqui. Rzão, Rzão. Eu vou pegar esse aqui com esse aqui e vou colocar aqui. Rzão, Rzão. Eu vou pegar esse aqui e vou colocar com esse aqui. Rzão, Rzão. Eu vou pegar esse aqui com esse aqui e vou colocar Rzão, Rzão. Pronto. Eu calculei os genótipos da minha geração F1, ou seja, dos meus indivíduos prováveis, possíveis, que podem nascer a partir desse cruzamento. Tá? Então, eu tenho aqui o genótipo 1, o genótipo 2, o genótipo 3 e o genótipo 4. Qual é o meu espaço amostral? Quantas possibilidades eu tenho de genótipo? 4. Eu tenho 4 possibilidades. Tá? Meu espaço amostral é 4. Tá? E aí, qual é a probabilidade do meu genótipo ser homozigoto dominante? Alguém poderia me dizer? Ninguém? 4, gente. 4 sobre 4, que dá 1, ou 100%. Tá? Então, na minha F1, eu vou ter 4 possibilidades. A probabilidade disso daqui é 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto e 1 quarto. Como todos são homozigotos dominantes, eu tenho que 100% dos meus indivíduos são homozigotos dominantes na minha F1.
Isso é importante, gente, porque, por exemplo, se tiver um indivíduo com uma característica genética que vai matar ele, a gente consegue identificar isso previamente, né, para que se então a gente faça terapia genética ou algo do tipo assim, né, que o indivíduo ele venha modificar sua genética para que então ele venha sobreviver, tá? Isso é extremamente importante. Importante aprender porque, por exemplo, na medicina, técnicas de medicina genética têm se desenvolvido ao longo do tempo para que essa situação ela venha a ser revertida. Tá? A situação da morte de um indivíduo quando a gente consegue prever por probabilidade que aquele indivíduo ele pode morrer com aquela condição genética. Tá? Vamos agora compreender o cruzamento de um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Ou seja, Rzão, Rzão, com Rzão, opa, desculpa aqui, gente, com homozigoto recessivo. Não é Rzão, não, é Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho, tá? Então aí eu tenho o homozigoto dominante com o homozigoto recessivo, ou seja, eu tenho linhagens puras, tá? Eu tenho linhagens puras. Eu pego esse aqui, eu coloco na coluna, que são os diferentes tipos de gametas, tá? E o Rzinho, Rzinho na primeira linha, que também são os diferentes tipos de gametas. Eu faço o meu quadrado de Punnett e eu calculo agora, na verdade, calculo não, eu faço a representação do meu genótipo, dos possíveis genótipos que o meu indivíduo vai ter. Eu vou pegar esse daqui com esse aqui, eu vou colocar Rzão, Rzinho. Esse aqui com esse aqui fica Rzão, Rzinho. Esse aqui com esse aqui fica Rzão, Rzinho. E esse aqui com esse aqui fica Rzão, Rzinho. Pessoal, eu tenho 4 possibilidades. Então, cada quadrado desse será 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Tá? Cada quadrado desse tem essa probabilidade de acontecer. Tá? Qual é a probabilidade da minha F1 ser homozigoto dominante? Qual é a probabilidade, gente? Alguém poderia me dizer? Homozigoto dominante. Ou seja, ter um genótipo Rzão, Rzão. Qual é a probabilidade? Ninguém? Olhem para cá. Vocês veem algum Rzão, Rzão aqui? Não. Então a probabilidade é 0/4, que dá 0. Então significa que na minha F1, gente, eu não terei homozigotos dominantes, tá? Eu não terei homozigotos dominantes na minha F1. Isso é extremamente importante, como havia falado para vocês. Por quê? Porque, sabendo dessa probabilidade aqui, eu posso prever condições genéticas dos meus indivíduos. Tá? Então, eu consigo saber, antes de acontecer, que aquela característica ela será daquela forma, que aquele fenótipo ele vai acontecer ou não vai acontecer. Tá? Isso é uma característica de prever as gerações futuras. Tá? Agora, qual é a probabilidade do meu genótipo ser homozigoto recessivo? Vocês veem algum homozigoto recessivo aqui?
É o Rzinho, Rzinho? O Rzinho. Ué, se tem 4, então, tipo, a gente soma os numeradores? Então, a probabilidade de ter um homozigoto recessivo, João Maurício, é o seguinte: eu não tenho nenhuma possibilidade aqui de ter Rzinho ou homozigoto recessivo, tá? Então, a minha probabilidade também é 0/4. Nenhum indivíduo será homozigoto recessivo. Nenhum, tá? Então, é zero a probabilidade, 0%. Tá? Agora, qual é a probabilidade de, nesse cruzamento aqui, de linhagens puras, o meu heterozigoto ele aparecer? Aí, João Maurício, entra a tua teoria. Aí soma, né? Aí eu vou somar tudinho. Porque, ó, apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui. Então, fica 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, que dá quanto? 4/6. 4/4. Lembre que na soma a Ah, gente é, não não, soma o não, 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 denominador. não, repete, é verdade. Isso, Maurício. Aí, 4/4 dá quanto? 1. 1, que é a mesma coisa que 100%, tá? Então, eu sei que os meus indivíduos na minha F1, no cruzamento de linhagens puras, será sempre 100%, gente. Sempre 100%, tá? Mas isso modifica, deixa eu apagar aqui, isso modifica quando a minha linhagem ela é heterozigota, ou seja, quando a minha F1 ela se junta com outra, quando a minha F1, na verdade, ela é heterozigota e ela se autofecunda. Tá? Como assim, professor? Espera aí que eu já vou explicar. Na cidade a gente tem esse problema de passar carro do gás e atrapalhar as aulas. Então aí, gente, digamos que a minha F1 de linhagens puras ela se cruza aqui, ó, F1, ela se cruza entre si, ou seja, eu tenho Rzinho com Rzinho. Ou seja, eu tenho linhagens heterozigotas, tá? Eu tenho um heterozigoto com outro heterozigoto, tá? Como é que eu faço? Eu coloco isso no quadrado de Punnett. Coloco esse daqui na primeira coluna e esse aqui na primeira linha. E ó, só faço criar o quadrado de Punnett. Aí agora eu só faço calcular, ou melhor, eu só faço a representação para que então eu venha calcular as probabilidades, tá? Então eu pego esse daqui com esse aqui, fica Rzão, Rzão. Esse aqui com esse aqui fica Rzão, Rzinho. Aí esse aqui com esse aqui fica Rzão, Rzinho. E esse aqui com esse aqui fica Rzinho, Rzinho. Aí eu sei que pelo quadrado de Punnett, a minha probabilidade aqui é 1/4, aqui é 1/4, aqui 1/4 e aqui 1/4. Tá? E aí
eu tenho agora diferentes genótipos. Eu tenho o genótipo homozigoto dominante, eu tenho o heterozigoto aparecendo duas vezes, eu tenho o homozigoto recessivo aparecendo uma vez. Então, aí, qual é a probabilidade da minha F2, que é essa aqui, ó, F2, ela, lembrando que a minha F1 é essa aqui, ó, tá? A minha F2, qual é a probabilidade na minha F2 sair Rzão, Rzão, ou seja, eu ter indivíduos homozigotos dominantes? Só é olhar para o quadrado de Punnett, gente. Aqui, ó. Quantas vezes o Rzão, Rzão aparece no quadrado de Punnett? 1/4. Isso, perfeito. Então, eu tenho que a minha probabilidade de ser homozigoto dominante na minha F2 é 1/4. Agora, qual a probabilidade de ser homozigoto, ou melhor, heterozigoto? 2/4. 2/4, que é, quando eu reduzo isso daqui, fica 1/2. Tá? Então, metade dos meus indivíduos serão heterozigotos. Tá? E agora, o recessivo. Também é 1/4. Também 1/4. Tá? Então, eu sei que na minha F1, 100% dos meus indivíduos serão heterozigotos, mas na minha F2 eu tenho que 1/4 será homozigoto dominante, metade será heterozigoto e 1/4 será homozigoto recessivo. Tá? Então, aí eu tenho aqui uma frequência de 1, 2, 1. Tá? Porque eu sei que o meu indivíduo ele tem um genótipo dominante, dois genótipos heterozigotos e um homozigoto e um genótipo recessivo. Tá? Então, aí, como é que a gente determina esses genótipos? Como é que eu sei o genótipo de um determinado indivíduo? Eu faço a técnica do cruzamento teste. Faço a técnica do cruzamento teste. Ou seja, eu cruzo aquela linhagem que eu quero conhecer com a linhagem recessiva. Uma linhagem pura recessiva. Por quê? Porque eu vou identificar se todos na minha F1 ela será recessiva, ela será heterozigota. Se ela for heterozigota, eu sei que todos naquela linhagem que eu quero descobrir são homozigotos dominantes. Por quê? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Se na minha F2, na verdade, se na minha F1 aparecer diferentes genótipos, desculpa aqui, gente, isso daqui é Rzinho, tá? Rzinho. Se na minha F2 aparecer dois fenótipos, apareceu o fenótipo heterozigoto e o fenótipo recessivo, eu sei que aquela minha linhagem ela será heterozigota. Então, o cruzamento teste ele identifica se a linhagem ela é homozigota dominante ou heterozigota. Ou heterozigota. Tá? Como assim, professor? Não entendi nada. Vocês vão entender agora.
tá? Então aí tem que eu quero saber qual é a linhagem, qual é o meu genótipo, tá? Por exemplo, eu tenho uma cultura de batata, tá? Só que as batatas, elas têm a característica delas serem grandes ou pequenas. A característica pequena é a característica recessiva. A característica grande é a característica dominante, tá? Então, naquela plantação de batata que eu tenho, eu só quero batatas grandes, então eu vou ter que escolher os genótipos de batatas grandes. Eduarda, não vai ter frequência hoje não. Então aí eu cruzo essa linhagem com a linhagem recessiva. Ou seja, eu cruzo aquelas batatas que eu quero saber com as batatas pequenas, tá? E fazendo no quadrado de Punnett, fazendo o quadrado de Punnett, tem-se que isso daqui é Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Aí aqui é esse com Rzinho e esse com Rzinho. Aí a questão é, se o meu fenótipo aqui, se o meu fenótipo for de batatas grandes, isso significa que isso aqui é Rzão. Por quê? Porque é a característica dominante, tá? Então eu vou lá, cruzo, pego novas batatas, vejo se as minhas batatas são grandes. Ah, elas são grandes. Todas elas são grandes? Então 100% aqui é de batatas grandes. 100% aqui também de batatas grandes. 100% aqui de batatas grandes e 100% aqui de batatas grandes. Ou seja, tem-se que 100% dessa minha F1 é de batatas grandes. Isso significa que o meu genótipo é Rzão, Rzinho. Ou seja, que o meu genótipo ele tem a característica, ou melhor, o meu genótipo é Rzão, Rzinho não. Espera aí, deixa eu reformular aqui. Tem-se que o meu genótipo é Rzão, Rzão. Por quê? Porque 100% da minha F1 tem a característica dominante. Para isso, essa minha linhagem aqui, ela tem que ser pura dominante, tá? Ou seja, ela tem que ser homozigota dominante. Já se eu vejo que na minha F1 apareceu a característica dominante e apareceu a característica recessiva, ou seja, se apareceram batatas pequenas também, eu tenho que essa linhagem aqui que eu quero descobrir, ela é heterozigota. Por quê? Porque no quadrado de Punnett vai ter lá. Pessoal, eu já estou terminando, tá? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho. Vai ter no quadrado de Punnett o seguinte. Rzão, Rzinho, a característica dominante aparecendo, mas a característica recessiva também vai aparecer. Tá? Ou seja, essa minha linhagem aqui, ela vai ser heterozigota. Ela vai ser heterozigota. Ou seja, eu tenho essas duas possibilidades. Tá, gente? Então, só para ilustrar para vocês, né, a gente tem várias características dominantes e recessivas na população humana. Tá? A gente tem a capacidade de enrolar a língua. Né? Se essa capacidade de enrolar a língua, como aqui mostra na imagem, você consegue fazer, você tem essa característica dominante. Tá? E a recessividade é quando você é incapaz de enrolar a língua. A mesma coisa a forma do cabelo. Se ele for crespo, é uma característica dominante. Se ele for liso, é uma característica recessiva. Tá? A pigmentação da pele. O albino, ele é recessivo. Tá? A visão, se ela for normal, é uma característica dominante. Mas se ela for míope, é uma característica recessiva.
tá? Entre outras condições humanas que a gente tem a característica dominante e a característica recessiva. Tá, gente? Então, passarei uma atividade para vocês hoje, para que vocês venham praticar esse assunto, tá? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá certo?